Hélio, bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, maravilha. Quem é você? Conta a sua história pra gente. Eu sou Hélio dos Santos Rodrigues, 63 anos de idade hoje, e sou hoje um adicto em recuperação. Mas para falar que eu sou um adicto, tenho que voltar um pouquinho atrás. Lá na minha infância, onde a vida começou a fluir. A fluir, digo, de maneira distorcida. Porque meus comportamentos de pequeno já eram um pouquinho fora do centro. Eu não gostava de nada que meu pai falava, faz assim, eu fazia ao contrário. Era uma educação, não é que fosse rígida, mas era uma pessoa que era honesta, meu pai, falecido, e gostava das coisas certas e direitas, no caminho certo. E eu nunca me identifiquei com esse comportamento que ele impunha. Que na realidade ele não tinha tempo para os filhos. O negócio dele era trabalhar, ganhar dinheiro, manter a casa no básico, sempre trocando de emprego de uma cidade para outra. E foi assim que eu comecei a me criar. E desde pequeno eu tinha esse comportamento aberto para as coisas erradas. Sempre gostando de fugir dentro de casa, não aceitando regras. Você diria que essa rebeldia, ela veio também por conta da ausência do seu pai? Pois é, fica difícil de eu te falar isso porque talvez seja mais em eu perceber que o filho dos outros pais tinha sempre coisas melhores. Chegava na casa deles, a mesa era posta, eles comiam a bolacha à vontade. Quando tinha doce, eles não tinha regras. E o meu pai era sempre controlador. Se ele abria um pacote de bolacha, era duas para cada. Quando chegava o filho visita, botava o prato cheio na mesa, eles podiam comer à vontade. E isso me afetava. Me incomodava muito. E aí? E aí eu comecei, não, aí a minha vida foi tendo esse comportamento. Desde pequeno eu era falador, extrovertido, mas quando comecei a chegar na adolescência, papai, dá pra mim ir na festinha? Vai ter na casa do amiguinho. Ele deixava aí, mas primeiro botava sentado e falava meia hora sobre respeitar a de família, filha de família. De pequeno eu era conversador com todo mundo. E ali comecei talvez um bloqueio em cima das meninas, devido ao excesso de respeito que meu pai pedia para ter com as filhas de família. Então, comecei já também, lá com 13 anos, tomei meu primeiro porre, foi assim uma abertura diferente na minha vida. E quando tinha oportunidade, sempre tomava um pouquinho a mais, porque eu ficava mais aberto para o mundo. Podia fazer mais artes ou mais. Você sentia que o álcool te dava essa liberação? Dava coragem, deixava mais extrovertido. E eu fui me fechando cada vez mais. Em relacionamento com pessoas, em conversas. Na escola, comecei a me enturmar mais com o pessoal do fundão. Aí começou. Só que eu tinha uma vantagem na escola. Eu não era estudioso, eu não tinha caderno, como normal de quem senta no fundão. Mas na hora das explicações do professor, eu não podia bagunçar.
Então, eu incomodava de outra maneira, perguntando. Os companheiros, os colegas de classe, professor, o Hélio só está querendo nos atrapalhar a aula. Eu sei, mas ele está fazendo perguntas que são pertinentes à matéria. E eu incomodava dessa maneira. Só que os outros ficavam invocados e não prestavam atenção na explicação. E eu, como tinha que estar prestando atenção, quando chegava na prova eu ia bem. E nunca sabia por que eu ia bem. Passava, era uma briga dentro da escola. Como que o Hélio só faz bagunça, não para dentro da sala, passou sem recuperação? Não posso fazer nada, eu não pego ele colando. Você diria que você se sentia mais inteligente? Não. Não. Nem eu sabia por que eu conseguia responder. Porque eu não assimilava que era porque eu incomodava nas perguntas. Eu achava que eu só estava incomodando. E até que rodei meu primeiro ano por frequência. Nota eu tinha. Daí vim embora para Florianópolis. O álcool se tornou um fator mais forte na minha vida, porque já estava com 17 anos. O meu pai me botou a trabalhar com ele para me ensinar a profissão, porque eu não queria mais estudar. Que ele disse, enquanto quiser estudar, eu banco o estudo. Mas como tu não quer, aprendeu a profissão. E eu não tinha habilidade, a minha baixa estima era muito elevada. Eu não conseguia conversar com as pessoas que tinham um pouco de conhecimento, com quem tinha um pouquinho de dinheiro. Você se sentia menos? Eu me sentia menos, e bem inferior, porque a baixa estima era elevada. Eu não me aceitava como eu era. Eu tinha os bracinhos fininhos, as pernas finas, e me sentia pequeno de inteligência. Nunca conseguia ter nada, porque eu não sabia lidar com o financeiro, eu não sabia lidar com a vida, a baixa estima elevada. Me casei com 22 anos. Uma menina que morava na minha rua desde 76, que eu morava ali, em 81 conheci ela, numa festinha na casa de um outro amigo. Comecei na festinha, fiquei com a irmã dela. 3 dias depois, meu irmão, que estava com uma amiga dessa minha esposa, começaram a namorar e ele me convidava para não servir para ela não ficar de vela, eu ia junto. E começou um relacionamento. Acabei me casando com 22 anos de idade, sem responsabilidade nenhuma. Ela já casou grávida daí? Você casou porque ela havia engravidado ou casaram porque queriam casar? Nós tínhamos uma afinidade. A gravidez só apressou o nosso casamento, mas eu não tinha bagagem nenhuma para casar. Não tinha responsabilidade, não tinha noção da vida, não tinha nada. Era uma criança no corpo de um jovem de 22 anos. Eu não tinha noção da vida. Veio o primeiro filho, o álcool se tornou o meu fator de sobrevivência, como diz, que era o básico de toda noite, ou durante o dia e a noite. 11 meses e 20 dias depois veio a segunda filha. Aí desandou de vez o meu alcoolismo, já usava a maconha. A maconha foi um amiguinho que veio de Tubarão na casa da irmã. Enquanto a irmã ia trabalhar e o cunhado, ele roubava o Fusca e dava umas bandas, e um dia o outro convidou para levar lá no lugar, antiga Vila Palmeira. Chegou lá, tinha um tablado alto e tinha um cara em cima com 38 atravessado, fechando um baseado. E tinha mais uns 10, 12 pessoas embaixo.
Tocou fogo naquilo, começou a rodar, chegou em mim. Eu disse, não uso isso aí. Entrou na roda, tem que usar. Então eu saio. Entrou, não sai mais. Ele deu um pega naquilo, foi assim, saí de um paralama do carro, fui lá pro outro. E 3 dias depois fui comprar com as minhas próprias pernas. Ali começou a droga ilícita. Depois servi a aeronáutica, depois dessa conheci a maconha. Conheci alguns amigos lá que daí se intensificou o álcool e a maconha, conheci daí os comprimidos. Quando eu casei, então eu já tinha uma bagagemzinha um pouquinho. E com 27 anos, o alcoolismo era forte demais. O que você diz como forte? Se você pudesse explicar o que é isso, que tipo de consumo a gente está falando? É uma base assim de 2 litros de cachaça por dia. Para mim era forte porque não era um homem grande assim também, não tinha uma resistência tão elevada mais. E todo dia eu ia para a cama fora do ar. Eu não sabia como eu tinha ido parar na cama. E houve uma certa... Digamos, meu sogro, ele era policial aposentado. E uns anos antes ele tinha me dado um tapa na cara. A segunda vez ele deu tapa, eu tirei. E eu disse para a mulher, ele nunca vai levantar a terceira mão. Terceira vez que ele levanta a mão, ele não vai baixar. E aconteceu isso dentro de um bar. Daí acabei agredindo ele. A mulher foi para a casa dele. E veio uma intimação para mim, eu procurei meu irmão, que é policial civil, que eu queria me internar na Colônia de Santana. Não, Hélio, lá eu não vou te botar porque lá é muito deprimente. Me levou no Instituto São José, uma clínica psiquiátrica, atendia pelo SUS na época. 2 dias depois arrumaram vaga para mim. Fiquei 9 dias na UD, que é a Unidade de Desintoxicação. Depois passei para o alojamento e completei 30 dias. Conheci uma irmandade de 12 passos, frequentei por um tempo, até que me sugeriram parar de usar droga, que eu ia ter uma vida mais saudável. Até aí você estava parando só o álcool. Que era o que estava me incomodando, que estava me afetando. Ah, tá. E você continuava com o uso da maconha e de outras substâncias. Tá. Mas daí parei com o álcool, parei com os comprimidos também. Mas chá de cogumelo, outro tipo de chá que fizesse a cabeça. E tudo referente à minha baixa estima, falta de habilidade com meus sentimentos, com as minhas emoções, em não saber escutar um não, em uma cobrança da esposa, tudo me afetava, tudo me incomodava demais. E foi onde, depois de algum tempo, não frequentei mais também aquela Irmandade de 12 Passos. Fui na casa de um amigo e estava fazendo uso da cocaína. Me prepararam para ti. Não uso isso. Porque eu sempre fui ensinado a ser contra a droga. O meu pai era totalmente contra. Mas eu vendo aquelas pessoas, um era amigo e os outros 2 amigos dele, usando, rindo, brincando, conversando, fazendo piada. E depois de 1 hora, 2, faz um para mim. Não fez efeito nenhum para mim. Saí do Estreito, fui até Barreiros, dá uns 4 quilômetros, fui andando, não senti nada. Mas 3 dias depois, fui comprar com minhas próprias pernas.
algum efeito deve ter ocasionado no meu organismo, porque senti necessidade ou falta ou sei lá o quê. Então fui procurar a cocaína. E comecei a comprar, usava só inalada. E tinha um amigo de infância que depois a gente se encontrou, ele estava se aplicando nas veias. Eu achava aquilo um absurdo. Fui trabalhar com um amigo também gaúcho, ele se aplicava, torneiro mecânico. Eu achava aquilo o fim do mundo. Mas chegou um dia em casa, fui na farmácia, comprei a seringa, fui experimentar. Foi curiosidade? Por curiosidade. A diferença é muito grande para quem não tem referência? De uma cocaína inalada, de uma cocaína injetada? Assim, a diferença que eu posso dizer é só as pessoas experimentando. Mas a sensação, o barato é outro totalmente. Mas cada vez a decadência é maior. Quando é que você sentiu que a curva começou a ir para o lado errado cada vez mais profundamente? Eu, falar bem a verdade, eu nunca achei que a curva estava tão ruim assim. Você não tinha essa percepção? Não. A única coisa que eu sentia é que eu sempre tinha que ter uma próxima dose. Eu não caí no crime, no roubo, na manipulação na rua, porque a minha educação não foi essa. Não é que a educação não foi essa. É lógico que a educação me ajudou muito. Mas eu não tinha jeito para manipular o outro, porque eu tinha uma baixa estima muito elevada. E roubar eu tinha medo. Tinha coragem para tanta coisa, tinha coragem para estar com a arma no meio da testa e... mesma coisa que nada. Mas tinha medo de roubar o do outro. Sei lá, não entendo isso. Mas o fato da minha baixa estima, meu medo... usava a droga tudo para superar isso. Porque a droga me deixava com a vida tão fácil de viver, tudo ficava mais colorido. Era uma fuga. Uma fuga, total. Totalmente fuga. E como é que você sustentava esse vício? Trabalhando. Eu tinha que trabalhar para botar comida dentro de casa. Chegou num ponto que, logicamente, que eu estava roubando de dentro de casa porque já não botava o suficiente. E também nunca fui assim um usuário de usar tanto assim, porque eu não tinha condições de bancar. Mas tudo aquilo que eu podia usar já era o suficiente para mim. Tudo. E a injetável não foi por muito tempo também. Foi coisa de... não chegou a 3 anos. Levei um princípio de overdose que me apavorou. Não morri por pouco. O que é esse princípio de overdose? Para quem não sabe do que você está falando, como ele acontece? Como você sentiu isso? Se você quiser falar sobre. Eu estava eu morava numa peça, eu e a esposa dormiam no chão, tinha um beliche que dormia as 2 crianças, tinha um banheiro na frente, e eu estava dentro do banheiro me injetando. De repente começou tudo tremer, escurecer, e a língua começou a enrolar e querer entrar. E não sei por que me veio na mente que não podia deixar a língua, engolir a língua. Toquei as unhas, puxei e botei os dentes na língua. E liguei o chuveiro e nada passava. Eu não sei por que, a mulher disse que eu abri a porta do banheiro, que era um trinque, fez barulho. Ela me olhou e se apavorou. Achou que eu tinha levado um choque. Ela sabia que você era usuário? Sabia. Porque eu nunca escondi nada da minha esposa. Mas só que ela pensou que, porque devido ao estado talvez que eu estava,
que o quarto estava escuro, daí quando eu abri a porta do banheiro, claridade, ela achou que eu tinha levado um choque. Que eu estava todo... Ela disse que eu falei leite. E ela pegou leite, eu segurando a língua, ela despejou... Disse que despejou 2 copos de leite na minha boca. Desceu. Daí me segurou e me sentou. Quando ela me sentou, relaxou a musculatura do corpo, sei lá, e começou a abrir a visão e comecei a voltar ao normal. Eu digo que foi princípio de overdose porque eu não morri. Porque a língua estava entrando, estava... E a minha sorte foi que a esposa estava ali e me deu uma assistência de alguma maneira. O leite não foi porque o leite não corta efeito de droga. Uhum. Mas eu acho que foi a hora que ela me sentou, talvez relaxou o corpo, então aliviou aquela tensão. Aí me deu medo, me apavorei e nunca mais injetei. Mas continuei inalando, a vida... Comecei num emprego, depois eu parei de usar droga por 2 anos e pouco. A vida não fluía também de jeito nenhum. E quando eu e a esposa discutia, eu dizia para ela, quer dizer, ela dizia para mim, Hélio, isso aquilo aqui, tu faz as coisas erradas, tu comete essas insanidades, tu briga por nada, tu... Puxa vida, Regina, agora que eu não bebo, não uso droga, nem cigarro estou fumando, tu me disse essa barbaridade. Hélio, eu não sei o que é pior, tu bebeu ou não, tu usar droga ou não, tu é a mesma pessoa. Lá atrás ela dizia isso para mim. Arrumei um emprego numa serralheria, não estava usando nada. E um dia, a minha esposa falando do filho, eu disse, é que ele está usando droga. Não, ele não usa droga. Ele está usando droga. Não, se ele estivesse usando droga, ele me falava. E um dia invocado, será que eu estou tão louco assim que eu não consigo mais perceber? Passei numa boca, peguei R$5 de cocaína. Usei mais 10 anos. Mais 10 anos usando droga. Você foi até a boca para... Não, peguei R$5 de cocaína para saber o efeito, para ver se o filho estava usando droga ou não. Nossa. E com aqueles R$5, usei mais 10 anos. Não os 5, mas daí usei droga 10 anos devido àqueles 5 que eu comprei. Esperando encontrar aquela sensação que nunca mais tive. Você disse que então é verdade aquela sensação de que muitas vezes quando você usa droga, buscando aquela primeira vez que você sentiu, ela nunca vem? Não. Nunca mais você vai sentir aquilo? Não. E tu aumenta a quantidade, aumenta e... A primeira que tu usa é aquela e o resto só vai te entupir porque não dá... Muito pelo contrário. Quando tu usa a droga é uma coisa, agora quando a droga te usa, daí a vida vira um inferno e tu acha que tu sempre está bem. Você usou droga por quanto tempo da sua vida? Um pouquinho menos do dobro do que eu usei. Estou com 63, usei 40 anos. Quando foi o momento onde você falou chega? Eu não falei chega. É porque eu trabalhava e não faltava serviço. Podia estar virado à noite, eu ia trabalhar. Você diria que foi o trabalho que te manteve estruturado? Ou foi o trabalho com a soma da sua esposa? É que eu trabalhava, dificilmente eu jantava. Ao meio-dia geralmente comia bem porque o patrão pagava o almoço, porque eu trabalhava na manutenção, na montagem. Então geralmente comia em buffet livre. Daí eu comia muito ao meio-dia. Então nunca cheguei a me afundar tanto fisicamente.
Mas faltei uma segunda-feira o serviço, o patrão ligou, não atendi. Na terça de manhã ele foi lá em casa. Hélio, teu patrão tá aí. Diz pra ele que eu não tô. Ela foi lá e contou, ele tá usando cocaína, assim, 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 não foi ontem. E disse que não era pra dizer que ele não tá em casa. Aí ele quis me dar uma justa causa. Ele disse pra ele ir amanhã no serviço, quarta-feira. Ele queria me dar uma justa causa. Eu até, a esposa dele tinha ganhado filho recente. Ele falou que queria me dar uma justa causa, e daqui a pouco saiu de perto de mim. Eu fui no escritório e fiz até uma ameaça para a mulher dele. Insanidade, né? Insanidade, porque eu não estava no meu juízo perfeito. E vira e mexe, então ele na sexta-feira me chamou no escritório, ele e o chefe do galpão. Hélio, o que tu vai fazer? Eu vou parar? Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou te mandar agora para uma casa de um cliente, para uma empresa? Então eu vou me internar. Então vai e volta quando estiver bom. E nisso meu irmão mais novo, que é da Polícia Civil, ficou sabendo que foi lá em casa, botou dentro do carro, vamos dar uma caminhada, me deu uma chacoalhada grande. E na segunda-feira ele estava com a clínica arrumada. Porque eu não ia ter condições de arrumar clínica nem nada, eu não tinha nem noção. Então, meu irmão conseguiu a clínica. Na terça-feira, o meu irmão mais velho e a minha mãe me levaram na clínica. Eu achava que ia ser 30 dias. Cheguei lá, 6 meses. Como eu estava numa situação assim, deplorável, o casamento estava falido, estava totalmente... Fiquei o primeiro dia, o segundo. Daí comecei a falar uma coisa que eu tinha escutado, que eu estou no lugar que eu devo estar. E comecei a levar aquilo lá numa, tipo uma brincadeira. Sempre rindo, porque era uma CT. CT é uma clínica de reabilitação, clínica de tratamento para dependência química. Então, a fazenda. Então, tem horário para acordar, fazer higiene pessoal, café, capela, laboterapia. Laboterapia é trabalho. É laboterapia, não trabalho. Então, é ter horário para tu ir fazendo, se acostumando com o trabalho, com o serviço. E como eu sempre fui acostumado a trabalhar, eu pegava em qualquer coisa e tocava. Daí criava atrito com os outros internos, com alguns que já tinham conhecimento de fazenda. Isso aqui é uma laboterapia, não é trabalho. Deixa eu fazer como eu quero. Mas a mente era muito fechada. Eu não aceitava ordens, não aceitava me chamar atenção. Criava confusão com os coordenadores. E tinha um psicólogo muito bom, Dr. Idelbrando. Um velhinho que tinha um conhecimento enorme em dependência química. Eu tinha passado por 2 consultas com ele. Na primeira consulta eu tinha reclamado da sociedade que era o maior responsável pelo meu uso de droga, sociedade, povo. Na segunda consulta eu botei minha esposa como responsável pelo meu uso de droga. E logicamente depois ele falou que eu estava discutindo com o coordenador. E o coordenador disse para mim, não quer tratamento, arruma tuas coisas e vai embora.
Eu estava passando por onde ele estava consultando, ele disse, Hélio, vem cá, vem cá. Teu dia de consulta. Eu entrei no consultóriozinho, ele mexeu nos papéis. Ah, esqueci de pegar o teu relatório, vai lá pegar para mim, vai lá pedir. Fui lá pedir. Ele fez uma pergunta, quando eu fui responder, ele cortou. Ele fez a segunda pergunta, fui responder, ele cortou. Fez a terceira pergunta, ele viu que eu ia estourar com ele. Eu vou te contar uma história. O discípulo que queria passar a mestre. O discípulo tinha 20 anos de idade. E para ele passar a mestre, ele ia ter que orar 60 anos. E tinha direito a 3 perguntas, a 3 pedidos, né? 3 perguntas. Cada pedido ele ia orar 20 anos. Faça o primeiro pedido. Eu quero orar para que a sociedade mude. A sociedade está muito decadente. Passou-se os 20 anos. E aí? O discípulo, pois é, a sociedade está cada vez mais decadente. Hoje estão matando por nada. Não é mais só brigando por causa disso ou daquilo, estão matando por nada. Então tenho direito ao segundo pedido. Eu quero orar para que a minha esposa mude. Porque ela não me trata bem, não faz as coisas com carinho. Então tens 20 anos para orar. Passou seus 20 anos. E aí? Agora minha esposa nem sexo comigo faz mais. Se eu quiser comer, tem que ir lá fazer. Então faça o terceiro pedido. Eu quero orar para que eu mude. A hora que ele falou isso, que o discípulo tinha feito o terceiro pedido, né? Orar para que eu mude, parece que caiu uma ficha. Porque eu levantei da cadeira e estiquei a mão para o psicólogo. Ele disse, não terminou ainda. Eu disse, nem precisa. A única coisa que eu nunca olhei foi para mim. Peguei, virei as costas e saí do consultório. Por incrível que pareça, daquele dia em diante eu comecei a ter uma pequena mudança dentro da clínica. Até muito tempo depois o coordenador até falou sobre isso. Que alguém perguntou para o psicólogo o que ele tinha feito, que eu tinha mudado. Foram 6 meses que eu não sei se foi rápido ou demorado, mas não foi nada agradável. Quais eram os maiores desafios? Era eu me superar. Que uma pessoa que era totalmente dependente da esposa. 6 meses no meio de um monte de marmanjo. Sem noção da realidade. E ali então foi onde começou a minha caminhada sem droga. Porque tive a primeira ressocialização com 4 meses. Saí, fui receber perícia, peguei o dinheiro, paguei o que tinha que pagar, fui dar o resto para minha mãe, que ela que estava pagando a clínica, que era 1,5 salário. Ela não disse que não, que eu ficasse com o dinheiro, que eu ia precisar na casa. E me falaram para procurar um grupo de ajuda, porque só eu não ia poder, sozinho eu não ia conseguir. Eu até fui na frente de um grupo, mas a minha mente trabalhou ao contrário, que disse assim, não, mas se eu ficar aqui, a minha esposa pode botar outro na cama. Peguei, virei a volta numa motoquinha que eu tinha, casa. Quando eu voltei para a comunidade, e daí procurar um grupo de ajuda, não achei. Só que daí me veio na cabeça que eu estava 4 meses internado e não tinha pensado nada de besteira em respeito à esposa, botar outro na cama.
Daí eu vi que eu tinha assim, um comportamento realmente distorcido. E foi onde então, com mais 21 dias para minha segunda ressocialização, comecei a perceber pessoas que faziam o tratamento de 6 meses, recaíam e voltavam para a comunidade. E eu perguntava, mas se ficou 6 meses aqui internado, foi usar para quê? Não fiz o sugerido. Mas o que é esse sugerido? Ir para uma sala de apoio, para onde se tem pessoas com o mesmo problema, ver o que eles estão falando, então é tomar o remédio. Mas aqui na comunidade diz que não se toma remédio? Não, mas é o remédio que entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Foi onde, com 5 meses, eu procurei um grupo de apoio. Fui bem recebido, sorriso, abraço. E foi onde eu comecei a escutar a minha vida. Até no primeiro momento eu pensei assim, mas como é que eles me conhecem tanto? Os outros tinham histórias muito semelhantes às suas. Idênticas. A única, talvez, diferença é que muitos deles moraram na rua, roubaram muito, e eu não tinha conseguido fazer aquilo, manipularam. Mas eu não... Mas, em questão de comportamentos, atitudes, em vida, nós éramos bem parecidos. Que é a doença da adicção. Você se considera como um ex-usuário ou você é um usuário? Como é a interpretação? Não, eu sou um adicto. Um adicto. Eu sou um adicto. Em recuperação, hoje. Há quanto tempo você não usa? 10 anos, 5 meses e 27 dias. Só por hoje. E que tipo de mensagem você pode deixar para quem hoje está ouvindo essa história até agora e pensando, nossa, eu tô nesse rumo, ou nossa, que história interessante. Fala, deixa sua mensagem para quem está nos ouvindo. Olha, falar em mensagem, o que deu certo para mim foi estar com meus iguais. Meus iguais são quem? Pessoas que têm os mesmos problemas, mas estão em recuperação, ou seja, que não estão usando drogas. E aí, para não usar drogas, a gente sempre se reúne num grupo e falamos sobre, cada um fala sobre a sua dificuldade, sobre os seus acertos, o que está funcionando, o que está dando certo. Mas o princípio básico, como diz o meu padrinho, é mudança. Mudar comportamentos, hábitos, atitudes. Começar a não ir nos lugares que faz parte de uso. Evitar de andar com aquelas pessoas que usam. Não é, vamos dizer assim, descartar elas. Mas não parar muito tempo do lado, conversar, porque vai vir conversa sobre o uso de droga, vai vir a presença da droga. Alguns conseguem até olhar e ver e superar tranquilo, mas tem muitos que não conseguem. A menção de falar, começar a falar sobre droga, desperta muito forte. Despertar das lembranças ou do uso. E muitos não conseguem se manter, vão usar. E para não usar hoje, eu digo que é muita mudança. Mudar comportamentos, hábitos, atitudes. Eu era uma pessoa que não falava com uma mulher. Me casei no meu quarto passo. Eu vi que eu me casei porque eu bebia. Porque eu não tinha coragem de conversar com as mulheres. Eu não ia num prostíbulo porque eu não sabia o que falar para elas. Eu não conversava com uma pessoa que tinha estudo, baixa estima, exacerbada. E hoje descobri que ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Somos todos iguais. A vida começou a funcionar, porque eu comecei a estar de bem comigo mesmo, em primeiro lugar. Comecei a me amar. Eu escutei muito isso, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto minha foto colorida. Mas primeiro eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar,
como é que eu vou dar amor para ti? Primeiro eu que tenho que me respeitar. Porque se eu não me respeitar, como é que eu vou respeitar você? Então tudo é primeiro eu. Se eu não tiver os princípios espirituais em mim, eu não vou poder dar para o outro. E foi aí que a minha vida começou a funcionar. Eu posso dizer que cheguei, quando eu parei de usar droga, a minha voz era agressiva, não tinha ponto, não tinha vírgula, eu não conseguia fazer uma leitura que era gaguejado, eu não formava uma frase sem nítida, de jeito e maneira. Hoje eu consigo gravar um texto em áudio, já estou fazendo isso há um bom tempo. Bom dia, boa noite, porque eu consegui estabilizar minha voz num patamar adequado, fazer ponto, fazer vírgula, um pouquinho de respiração. Não é coisa assim que se consegue num dia, porque foram 40 anos de destruição de vida. Parei de usar droga com 53, mas e usei droga nesses 40 anos para ter só duas coisas: liberdade e felicidade. E hoje, sem drogas, você se considera feliz? Eu sou um homem completamente feliz e totalmente com essa liberdade. Porque a liberdade não é fazer o que eu quero. Para mim, hoje, a liberdade é ter consciência daquilo que eu faço. Hélio, obrigado pela sua história. Fascinante. Quem sabe no futuro a gente volta a conversar mais um pouquinho. Obrigado. Eu que agradeço.